sejam todos bem-vindos. Esta é mais uma das entrevistas da série Lideranças Femininas, uma promoção da Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em parceria com a Assessoria de Comunicação Institucional. Eu falo hoje com a professora doutora Betânia Fidalgo, que é reitora da Universidade da Amazônia e também é membro da Academia Paraense de Letras. Então é uma honra recebê-la, professora. A gente vai começar a nossa entrevista com uma pergunta sobre a sua trajetória acadêmica, né? Então, eu sei que a senhora já se formou na UNAMA, então entrou desde cedo, e hoje a senhora é reitora dessa universidade, onde foi toda a sua trajetória. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre essa sua vida dentro da Universidade da Amazônia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, estar aqui com você. Eu acho que é muito importante o programa que trata sobre as mulheres. Isso nos dá a possibilidade da gente refletir sobre a nossa própria trajetória, vida, e as mulheres poderem contar muitas histórias. E mulheres sempre têm muitas histórias. E então, eu queria agradecer, saudar o TRE, dizer que muito importante o programa. Sim, a minha história toda de formação ela é dentro da Universidade da Amazônia, da UNAMA. Eu começo na primeira turma do curso de Pedagogia, ainda Faculdades Integradas do Colégio Moderno, FICOM, que mais tarde vai se unir com o SESEP, vai virar a Unespa e depois a UNAMA. Então, eu na primeira turma, e olha, não foi uma escolha, porque eu tinha 15 anos de idade. Então, na verdade, eu escolhi a educação sem saber exatamente o que ia acontecer nessa trajetória. Mas foi uma escolha que depois eu acabei me identificando muito. Eu digo que a educação também me escolheu. E fiz o mestrado na UNAMA em educação, depois o doutorado em administração também na UNAMA. Então, toda a minha trajetória de formação foi dentro dessa casa. Eu acredito que isso tem muito a ver com o meu compromisso com essa região, meu compromisso com a Amazônia, porque eu fui bombardeada no bom sentido, desde 15 anos de idade, por essa universidade. E a senhora sempre trabalhou dentro da área de educação, na formação dos alunos. Como é que era o seu trabalho até a senhora virar reitora da universidade? Exatamente. A gestão foi uma consequência do meu trabalho de docente. Na verdade, aonde eu centrei mesmo todo o meu trabalho profissional foi como docente, como professora. Então, eu tive muitas turmas de formação de professores. O meu trabalho sempre foi formar quem ia formar. Então, meu trabalho era formar professores e professoras em vários cursos, principalmente os cursos de licenciatura, mas depois eu também fui trabalhar com professores de bacharelado, que não iam ser professores, mas que tinham aí a docência muito a compreender. E assim, a senhora tem dentro da sua trajetória algumas linhas de pesquisa, né, que a senhora desenvolveu. Inclusive, escreveu alguns livros, um deles sobre o qual eu vou comentar agora, que é o livro que fala sobre o papel da figura feminina dentro da gestão, né, da educação. Eu queria saber o que lhe levou a escrever sobre o tema, né? Como foi essa sua experiência? Então, Rodrigo, eu sempre busquei trabalhar a figura feminina na minha trajetória, porque desde o mestrado, porque eu achava que era muito importante você destacar e eu não tinha essa consciência desde o início. É muito interessante que você vai sofrendo ao longo da tua trajetória, eu vou chamar de discriminações de gênero. Certo. E você não consegue perceber, porque você está envolvido nessa sociedade que você também faz parte. Sim. Mas uma hora você começa a compreender, você é tão bombardeada com discriminações por ser mulher, que uma hora você começa a compreender que é muito importante você pensar o gênero de toda a sociedade. E foi aí que eu comecei a pegar pela minha própria experiência, pela minha própria trajetória como docente e como gestora, e eu comecei a perceber que era muito importante falar sobre mulheres em cargos de alta gestão, porque é raro. Sim. Embora hoje já seja muito mais do que antigamente, mas ainda é raro. E essa é uma trajetória, uma bolha furada com muitos problemas.
Às vezes nós chegamos no topo desses cargos de alta gestão, que a sociedade já disse que é de um papel masculino, nós chegamos tão destroçadas que muitas de nós fracassamos porque você já chega lá sangrando. Então eu achei muito importante contar pela minha história dentro do cargo de alta gestão. Alguém que entra com 15 anos de idade numa universidade chega à reitoria, que é o maior cargo que a universidade possa ter, e como foi que isso foi acontecendo e quais são as marcas desse processo. Eu lembro que quando eu saí da vice-reitoria para a reitoria, a imprensa, em vez de colocar a minha foto, colocou a foto da fachada da universidade, da UNAMA. E depois eu fui pesquisar, todos os outros reitores que eram homens anteriormente tiraram suas fotos. Então são pequenas... São detalhes, nuances que você vai começando a perceber, internalizando como discriminação. Certo. A senhora também trabalha, talvez hoje não seja tanto um ambiente tão masculino, mas a academia, talvez os principais cursos, né, tem no seu corpo docente, né, homens, né, figuras masculinas ali. E acho que ainda hoje é assim, né? Como é que a senhora lida com isso, numa tentativa até de equilíbrio de gênero, né? Existe alguma proposta da universidade, algum projeto, algum plano, alguma ideia para que as mulheres possam também ocupar mais esses espaços de educação de alguns cursos específicos, né? Hoje, se você for olhar quantitativamente, as mulheres, elas se formam mais do que os homens no Brasil. Mas, por outro lado, elas têm a remuneração menor. E também 74% das mulheres no Brasil, cabe a elas o trabalho doméstico. Então, a gente, muitas das vezes, não pode olhar só pela quantidade, mas temos que qualificar essa estada da mulher. E ainda temos em cursos específicos, como o curso de Direito, as engenharias, a área de tecnologia, muitos homens ainda a mais quantitativamente do que as mulheres. Também Medicina também, muitos homens. E quando a gente vai afunilando da docência para os cargos de alta gestão, aí sim a gente tem muito mais homens sendo coordenadores, diretores de centro do que as mulheres. Esse é um trabalho que nós precisamos qualificar especificamente na quantidade, como você coloca. Eu sou totalmente a favor das cotas. Eu acho que as cotas para negros, as cotas para os povos originários, a cota para as mulheres em cargo de alta gestão, elas devem existir, porque nós precisamos romper com uma estrutura societária que já está dada, porque você não tem as oportunidades e depois, ao ter as oportunidades, você não tem a mesma remuneração. Então, se você vai contratar homens e mulheres em cargo de alta gestão na área educacional, se for homem, você tem uma proposta inicial maior do que o salário das mulheres, o que por si só já é muito difícil. E eu queria colocar uma lenha na nossa fogueira. Se for uma mulher que não seja hétero, se for uma mulher trans e negra, ela não tem, você não vai encontrar, que ela não vai ter espaço. Eu tenho certeza, Rodrigo, se eu fosse uma mulher trans, eu não seria reitora 10 anos da Universidade da Amazônia. Se eu fosse negra, eu não seria reitora 10 anos da Universidade da Amazônia. Então a gente também tem que qualificar de que mulher nós estamos falando. Entendi. Essa questão da discriminação, embora esteja sendo cada vez mais falada, mas ainda às vezes, um tabu. Muito forte. Em alguns espaços, e uma questão que a gente precisa ainda divulgar cada vez mais, né, para que as pessoas consigam entender, perceber esse preconceito escondido, né, esse preconceito velado. E esse talvez seja um dos piores, porque parece que está tudo bem, não é. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, um diretor que trabalha comigo em uma das unidades da UNAMA, ele falou para mim: professora, eu quero lhe falar uma coisa, mas não surte. Eu nunca surtei com ele, então eu não sei por que ele falou isso. Se eu fosse homem, ele não falaria. Porque já está dito na sociedade de que as mulheres são emocionalmente comprometidas. Então, como ele ia me dizer uma coisa, que era uma coisa muito forte, um problema muito sério, então, olha, não surte. Achava que a senhora ia perder o controle. Exatamente. Né? Aí eu falei para ele... Não ia saber lidar com a informação. Aí eu falei para ele: professor, poxa, que bom que você falou essa palavra surte, porque é bom você ficar
com isso na cabeça, para que quando você encontrar com algum homem, você diga, porque os homens surtam, que era para ver se aí ele entendeu. Ele disse, professora, você tem razão, me perdoe, isso é uma reprodução né? inconsciente da sociedade. Às vezes nem por maldade, né? Mas é bom quando a gente consegue identificar. Exatamente. Né? Então, o meu papel E a senhora identificou rápido. Rápido, porque sou mulher. E deu uma resposta educada, né? E quando a gente sofre, a gente vai ao longo do processo vendo... Sim, a gente vê que essas mudanças culturais, elas demoram muito, às vezes séculos para acontecer, né? Há quanto tempo as mulheres já começaram a se rebelar contra essa situação inferior, né, dentro da sociedade, e o quanto isso no século XXI ainda existe ainda de maneira relevante, né? Verdade. E preocupante. Preocupante e está dado. Uma outra sua linha de estudo também é sobre a educação das populações ribeirinhas. Eu acho bem interessante isso. E aí eu queria lhe perguntar, existe algum tratamento que a senhora fez durante esse estudo sobre a mulher ribeirinha? Sim. Bom, Belém é um município insular. Às vezes as pessoas só têm ideia que Belém é essa parte continental que a gente vive. Ela só é 30%. 70% do município de Belém são ilhas. Nós temos 39 ilhas. E eu fiz uma pesquisa, que é uma pesquisa que eu reputo como um dos trabalhos, eu acho que mais focados da minha trajetória como docente e gestora educacional, de que como é possível fazer o processo de aprendizagem das crianças ribeirinhas de Belém. Como as escolas ribeirinhas devem conduzir a metodologia de estudo dessas crianças, para que elas possam, e jovens, né, para que possam aprender mais e aprender melhor, e tenham interações com o mundo continental. E dentro desse trabalho, eu fiquei nas ilhas, né, por um ano, investigando com professoras, com mulheres, mas com a comunidade como um todo. E, Rodrigo, é muito interessante, a gente aprende muito o papel das mulheres na conjunção, tanto econômica quanto familiar das ilhas, elas são muito fortes. Aí eu escrevi sobre duas até agora para a literatura infantil, certo, que é a Balainha e a Dona Nazaré do Jamaci, para que as crianças do continente possam entender o papel dessas mulheres, como elas organizam as famílias e a comunidade como um todo, e a gente possa aprender que mulher, ela realmente tem um papel fundamental na educação, na formação, na economia da família, enfim, todo o processo. Sim. A senhora, no ano de 2020, foi eleita para a cadeira número 2, se eu não me engano, da Academia Paraense de Letras, né? Como foi esse processo até a senhora... É uma inscrição, né? Isso, é uma eleição. Uma candidatura, a senhora se candidatou, a senhora esperava já esse resultado de ser escolhida como uma das membros, né, da Academia. Parece que a senhora é a nona mulher dentro da Academia Paraense, né? O que isso representa para a senhora, primeiro, enquanto pessoa, enquanto professora, enquanto mulher, enquanto escritora, né? Que representa para a Betânia Fidalgo essa escolha, e também depois, o que a senhora acha que isso também representa para a sociedade? Olha, uma honra. São 40 pessoas, né, que compõem a Academia Paraense de Letras. Eu coloquei na minha vida uma marca de aonde eu posso ocupar o espaço como mulher, eu vou ocupar, porque eu acho que eu tenho um compromisso de abrir as frentes para as outras meninas. Eu penso sempre quem está nascendo agora, as meninas que estão nascendo agora, as meninas que estão agora nas escolas de educação infantil. Que mundo é esse que elas vão encontrar? Então, acho que eu tenho um compromisso com essas crianças, com essas meninas. Então, aonde eu puder estar à frente para que a gente possa abrir mais campos. Hoje nós somos 6 mulheres apenas dos 40 membros, né? Então, é muito pouco, mas já somos 6 mulheres. Então, eu fiquei muito honrada, porque você convive com a cultura e com a arte. Eu que sempre fui uma cientista, eu que, para mim, o interessava muito mais compreender e ter teorias da ciência para contribuir com a sociedade.
enveredei pelo mundo da literatura infantil. Não é um mundo fácil, porque o leitor é exigente demais e tem que ser mesmo, e contando a história sempre da Amazônia, né? Então, o meu trabalho, eu acho que esse é um fato importante para a Academia Paraense de Letras, ter escritores infantis e escritoras infantis, mas da Amazônia, contando a nossa história, a nossa realidade. Meus livros retratam isso. Professora, a senhora contou algumas situações de discriminação, principalmente, né? Mas hoje em dia se fala muito, né, sobre assédio e discriminação e sobre os canais para que isso seja denunciado, noticiado, né, para que as instituições possam trabalhar internamente melhores condições de ambiente de trabalho. Eu lhe pergunto, dentro da Universidade da Amazônia, existe algum tipo de programa contra o assédio e discriminação? Existe uma divulgação maior desse tema? Como que isso vem sendo tratado, né, para que a gente consiga que esses ambientes de trabalho sejam menos, não só preconceituosos, mas livres de assédios, não só morais, como também assédios sexuais, que a gente sabe que ocorrem, né, nas diversas instituições públicas e privadas. É verdade. Nós temos combatido através de campanhas educativas com os nossos alunos, nós temos tido o cuidado de mensalmente, como ela é muito grande essa universidade, mas mensalmente a gente tem um calendário de informação e de formação para os alunos e as alunas, e temos o Nama Play, que é um stream que nós criamos de acesso livre aos alunos, e lá no stream nós temos uma série toda voltada para o gênero, para a proteção da mulher, sobre os direitos, tanto na área do direito, na área da psicologia, na área da saúde, porque essa mulher ela precisa ser assistida. Sim. Não é fácil denunciar. Não é fácil, primeiro, você compreender que está sofrendo assédio. Então, você precisa entender o que é o assédio e ter a coragem de denunciar. Só que essa denúncia tem que vir com uma rede de proteção. Nós temos um núcleo, que é o núcleo de atendimento ao estudante dentro das UNAMAs. Todas elas têm um núcleo, justamente que é o local... São canais de recebimento dessas notícias. Exatamente. Né? E temos um canal ético, que é um canal digital, porque você também pode não se sentir... A mulher pode não se sentir naquele momento tranquila para ir pessoalmente, mas ela tem um canal digital, que é o nosso canal ético de denúncia, que a gente vai atrás dessa aluna ou professora ou colaboradora que sofreu o assédio e vamos investigar. Então eu acredito que a gente já está avançando. Falar sobre isso é importante. Ter os canais adequados e, claro, as parcerias. Você tem que alargar essa rede para que a mulher possa se sentir protegida e falar sobre isso e estar nos currículos. Eu acho que é muito importante os currículos terem essa capacidade de entender que a violência contra as mulheres, que a construção de uma nossa sociedade é dever de todos nós, homens e mulheres. Queria agora que a senhora deixasse uma mensagem para quem nos assiste, né, de força para as mulheres que ainda se sentem um pouco... vítimas, né, dessa sociedade que as enxerga de uma maneira um pouco diferente, né, com menos capacidade. Então, para as mulheres que estão estudando, estão entrando no seu curso superior agora, né, que mensagem a senhora daria pela sua experiência de vida? Aí a senhora pode falar. Eu queria dizer para todas as mulheres que é muito importante a gente compreender o nosso papel e saber que nós não estamos sozinhas, que nós precisamos nos apoiar. Eu tenho a certeza de que mulher tem que apoiar mulher, e a sociedade nos levou a gente nos enxergarmos como rivais. Não somos rivais, mulher não pode encarar uma outra mulher como rival, quer seja por questões pessoais, profissionais, acadêmicas. As mulheres precisam se unir para que, fortalecidas, a gente construa uma nova sociedade. O que nós queremos não é uma sociedade só de mulheres, nós queremos uma sociedade com mulheres, para as mulheres e pelas mulheres também. Então eu queria dizer que lugar de mulher é onde ela quiser, que mulher não necessariamente precisa ser bela, recatada e do lar, e que nós temos a capacidade, a energia, a força, a inteligência e o compromisso
de desenvolver a sociedade para ela ser uma sociedade do bem, inclusiva. E eu queria mandar uma mensagem especial às mulheres trans, às mulheres negras, dizer que nós estamos com vocês e que essa vai ser uma sociedade que nós vamos virar essa história e nós vamos conseguir fazer com que cada mulher esteja onde quiser. Professora, eu quero agradecer imensamente as palavras que a senhora trouxe, as informações, acho que foi uma entrevista muito rica. Muito obrigada, eu que agradeço muito de estar aqui com você. Obrigado mesmo e obrigado também a você que está nos assistindo agora.